Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Exportações brasileiras de carne de frango crescem 4% em abril. BNDES destina mais 2 bilhões de reais ao agronegócio após fim da AgriShow. A ANEC eleva em 26% projeção para exportações de soja do Brasil em maio. Ministério da Agricultura inicia atividade de campo para definir estratégias para o programa Nordeste Mais Sustentável. E vamos mostrar ainda, atenção, que o Brasil realiza o maior embarque aéreo de touros Guzerá da história. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Começamos falando das exportações brasileiras de carne de frango. Pois é, elas totalizaram 435 mil toneladas em abril, o que mantém o Brasil no caminho de registrar embarques recordes em 2023. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal nesta terça-feira. No acumulado de 2023, as exportações de carne de frango totalizaram 1,75 milhão de toneladas. Volume 12% superior ao registrado no primeiro quadrimestre de 2022, uma vez que o Brasil tem aproveitado lacunas deixadas por casos de gripe aviária em outras partes do mundo, o que reduz a produção nas nações com granjas atingidas pela doença. Em receita, as vendas do setor alcançaram mais de 840 milhões de dólares em abril, número 2% maior que o total registrado no mesmo mês do ano passado. São números muito positivos. A média que está se fazendo de exportações até aqui é superior a 430 mil toneladas, o que deve mostrar o Brasil quebrando a faixa de 5 milhões de toneladas exportadas pela primeira vez na história ao final do ano. Essa exportação, que é muito positiva, puxada, infelizmente, por episódios de influenza aviária em vários países do mundo, lembrando que o Brasil nunca teve e não tem influenza aviária, mas isso faz com que os países produzam um pouco menos e também exportem um pouco menos. Nessas situações, a consequência é buscar o Brasil, que é o maior exportador de aves, já com mais de 35% do market share global, sendo chamado para suprir eventuais pequenas lacunas deixadas pela expectativa de crescimento que é menor naqueles países que têm influenza aviária. Mas olhando os países compradores do Brasil, nós tivemos um crescimento bastante interessante na China, que é o principal comprador. Comprou mais de 260 mil toneladas nos 4 primeiros meses do ano. Também Japão, Arábia Saudita, África do Sul, Filipinas e México foram países que confirmaram aumento de importações em volume e em receita, fazendo com que o Brasil então deva chegar a essa marca superior a 5 milhões de toneladas, mas sempre sem esquecer o mercado interno, já que o crescimento nos últimos anos sempre foi positivo. É o Brasil na mesa do mundo. A exportação de soja do Brasil, também em maio, foi estimada nesta terça-feira em mais de 15 milhões de toneladas, de acordo com os dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. A ANEC elevou em mais de 3 milhões de toneladas a projeção em comparação com a que foi divulgada na semana passada. Já a previsão para a exportação de farelo de soja do Brasil em maio também foi elevada para 2,37 milhões de toneladas. Olha, é sobre isso que eu já converso com o Silmar César Miller aqui. Pois é, Silmar, esses embarques aí elevados, hein? Eles vão continuar assim nos próximos meses? Qual que é a tendência? Boa noite. Márcio, muito boa noite. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Vamos continuar assim porque aconteceram 2 fenômenos esse ano que são importantes para explicar esse elevado número de embarques de soja que está acontecendo nesse momento. Primeiro, houve um atraso na colheita da safra brasileira desse ano por conta de chuvas lá no momento crítico de início de colheita, que foi lá por mês de fevereiro. Isso atrasou a colheita, consequentemente atrasou também o cronograma de exportações da soja brasileira para o mercado internacional. Segundo ponto, a safra brasileira desse ano é um recorde, é muito maior que a do ano passado e maior que qualquer outro ano anterior.
Então, isso explica agora uma aglutinação, um acúmulo de embarques que estão sendo retardados e exportados agora nesses meses, onde costuma acontecer um declínio progressivo a partir de junho, por exemplo, no volume de exportações desse que é o produto mais tradicional e mais importante da pauta das exportações brasileiras do agronegócio, a soja em grãos. Então, a tendência é não só de se confirmar esse volume muito grande, 15,3 milhões de toneladas para esse mês de maio, um volume extremamente elevado, ainda é um mês de grande concentração, incluindo aquilo que é normal para o mês de maio, mais aquilo que ficou para trás, pelo atraso lá no início do ano, e nós vamos continuar vendo volumes extremamente elevados ao longo dos próximos meses também. Tem muita soja a ser embarcada ainda, e os Estados Unidos vão levar tudo para os próximos meses, ou seja, tudo que era programado, acréscimo daquilo que ficou para trás, nós vamos ver exportações recordes para os meses de junho, julho, agosto, até setembro ou outubro, porque o Brasil tende a ter um volume recorde para exportar esse ano, possivelmente em torno de 98 milhões de toneladas, ou seja, o maior volume da história até hoje das exportações brasileiras. Falei, com algum empurrãozinho, a gente chega até 100 milhões de toneladas. Os americanos têm pouca soja para ser embarcado, nosso principal concorrente, tiveram uma safra menor no ano passado, os estoques deles estão baixos. A Argentina teve uma quebra na sua produção por conta de clima desfavorável, perdeu metade da produção. Então o Brasil está praticamente nadando sozinho, de braçada, no mercado internacional, com a demanda muito concentrada por aqui. Então não se surpreendam se o Brasil chegar ao final do ano com uma exportação sem precedentes de até 100 milhões de toneladas, com esses volumes extraordinários a cada mês dos próximos meses que ainda faltam para esse ano comercial. Silmar, eu sei que eu vou ocupar um pouco do tempo aqui, mas me dá orgulho de lembrar disso. E isso é possível também graças a um ponto muito importante, a pesquisa brasileira, que no nosso solo, na nossa terra, vários tipos de soja, ou seja, algumas variedades de soja que é possível plantar desde o sul ao norte do Brasil. Então, parabéns aos pesquisadores que proporcionam isso, né, para o produtor brasileiro. Isso é lindo demais e causa isso que a gente está vendo, é esse efeito, não é mesmo, Silmar? Olha, mas... Sem dúvida. Lembrando, Márcio, que a Embrapa está fazendo 50 anos esse ano e um dos seus grandes feitos é exatamente esse desempenho extraordinário na pesquisa que transformou o Brasil no maior produtor e exportador mundial de soja, um produto que só era cultivado no hemisfério norte. Isso virou para o hemisfério sul agora graças à nossa Embrapa. Exatamente. Esse grãozinho que veio lá da China e que hoje eles compram da gente, graças às nossas pesquisas aqui. Silmar, e os mercados, as commodities nessa terça? Bom, essa não é a notícia muito boa do dia, Márcio, infelizmente. O preço da soja continuaram caindo hoje, o produtor brasileiro esperando um preço melhor, mas saíram dados ontem, no final do dia, sobre o avanço do plantio da nova safra dos Estados Unidos, que está indo muito bem, obrigado, o clima está ajudando bastante, e isso significa um potencial de aumento da produção americana, tanto de soja quanto de milho, porque as coisas estão andando bem demais por lá, o clima dessa vez ajudando muito, o plantio da nova safra está muito adiantado em relação, seja ao ano passado, seja em relação a qualquer média histórica. E isso é um fator de baixa para preço. O mercado já abriu o dia hoje em baixa em função dessa estatística aqui, com o avanço rápido do plantio da nova safra americana. A soja hoje acabou despencando na Bolsa de Chicago, caiu 1,4%, milho caiu mais, até 2 pontos percentuais, o trigo também deu uma melhorada no clima lá para a safra americana, também caiu hoje 1,6%. Na Bolsa de Nova York, a situação um pouquinho mais equilibrada, embora também com alguns dados negativos. É o caso do algodão. Caiu 2,8% hoje. O dado mais significativo foi do suco de laranja, possivelmente antecipando já uma tendência de aumento da próxima safra brasileira de laranja. O suco de laranja despencou hoje, caiu 4,8%. Fazia tempo que não acontecia um tombo desse. No lado positivo, pelo menos, tem o café aqui, que deu uma ressuscitada hoje, o café arábica subiu 1,4%, açúcar segue muito firme esse mercado, esse sim é o grande setor positivo do agro brasileiro nesse momento, safra boa e preço bom, o algodão voltou a subir hoje 0,4%. Boi gordo no mercado futuro da B3 teve um dia levemente negativo hoje, quase estável aqui, uma pequena queda de 0,1%, o boi realmente continua patinando, Márcio, sem chance ainda de uma significativa melhora, pelo menos no curto prazo. Sempre um dia depois do outro. Silmar, obrigado, bom descanso, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Valeu. Os preços do álcool e da gasolina subiram enquanto o diesel caiu, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo.
O preço médio do litro do etanol nos postos de combustíveis subiu pela quarta semana consecutiva para R$ 4,15, um aumento de 1,21% em relação à semana anterior. A gasolina, como a gente está vendo aí no centro da tela, ficou 0,18% mais cara, R$ 5,52. Já o litro do diesel caiu pela 13ª semana para R$ 5,00, caiu pela 13ª semana, repetindo, para R$ 5,65, baixa de 1%. O marco temporal das terras indígenas foi tema da reunião desta terça-feira da Frente Parlamentar da Agropecuária. O grupo recebeu, na sede da entidade, o deputado Arthur Maia, relator do projeto sobre o assunto que tramita no Congresso. Os parlamentares discutiram estratégias para a aprovação da proposta antes do julgamento do tema no Supremo Tribunal Federal. E hoje o tema principal foi realmente o marco temporal. Esse projeto de lei 490 que já tramita aí na Câmara dos Deputados desde 2007, já foi engavetado pelo menos 3 vezes e retirado da gaveta para voltar à tramitação. Enfim, desde o ano passado, então, ele recebeu algumas modificações no texto e permanece em uma estrutura que deve ser colocada para votação em breve. O relator do texto, o deputado, como o senhor falou, Arthur Maia, disse que ainda não tem uma data exata, mas que a ideia é que ele seja colocado mesmo em votação antes mesmo da votação lá no STF, porque no STF existe uma votação em andamento prevista para ocorrer em junho sobre o mesmo tema, sobre uma questão de demarcações de terras lá em Santa Catarina. Mas o Congresso não quer esperar essa votação no STF para poder dar, enfim, o seu posicionamento em relação ao marco temporal. Portanto, esse projeto deve ser colocado, sim, em votação até o mês de junho, pelo menos é a articulação que faz. Hoje aqui o deputado Arthur Maia também buscou apoio das lideranças e também dos deputados que fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, recebeu uma sinalização positiva, então está muito confiante na aprovação do texto. Ele foi questionado sobre a possibilidade de retirar alguns pontos do texto como está hoje, mas ele negou, disse que o texto vai ser colocado em votação da maneira que está e que ele dessa maneira já consegue maioria para a aprovação. A seguir, o Brasil já conquistou 18 mercados nos primeiros meses de 2023. E você vai ver ainda, o BNDES disponibiliza mais 2 bilhões de reais para crédito rural em dólar. É o que a gente traz em detalhes depois do intervalo. Até já. A maior feira de tecnologia agrícola do país movimentou mais de 13 bilhões de reais. A AgriShow 2023 superou os resultados do ano passado. O secretário de Agricultura e Abastecimento, Antônio Júlio Junqueira, conversou com a Lília Munhoz hoje e traz um balanço do evento. Mais uma edição de sucesso da AgriShow, a maior feira de tecnologia da América Latina. Ao meu lado, o secretário de Agricultura, Antônio Junqueira, que faz um balanço. Secretário, como foram esses dias? Qual o balanço que a secretaria faz de todo esse movimento que teve essa edição? Bom, esses dias foram muito agitados em negócio. A gente está trabalhando aqui bastante, né? O governador já fez alguns anúncios. Outros anúncios mais importantes serão feitos no Palácio dos Bandeirantes nos próximos dias, mas o que eu posso garantir a vocês que serão programas nunca vistos pela Secretaria de Agricultura, que isso vem justamente contemplar a admiração que o governador tem pelo agronegócio e que realmente ele percebeu os números, o que a agricultura está fazendo para São Paulo e para o Brasil. Então eu me sinto assim muito honrado em estar aqui nesse momento, né, e poder participar desse avanço da agricultura aqui paulista. Foi a sua primeira gestão à frente da AgriShow, né, e a importância do agronegócio paulista. Gostaria que o senhor comentasse também a pujança que nós temos também no nosso estado. Bom, o estado de São Paulo tem 3% da área física, né, do Brasil, mas ele representa hoje mais de 18% do movimento total da pauta brasileira do agro. Aqui em São Paulo nós já tivemos boas notícias, porque nós já fechamos agora o primeiro trimestre com um aumento. Nós já estamos em 37% e estamos caminhando a passos longos a chegar a 40% do total da pauta do Estado.
Então isso aí eu acho que anima muito. O produtor é um eterno otimista, trabalha, acredita em São Paulo, acredita no Brasil e nós vamos em frente. Parabéns, AgriShow. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou nesta terça que a linha de crédito rural em dólar terá mais 2 bilhões de reais suplementares para atender a necessidade da demanda do setor. O anúncio acontece após o fim da AgriShow, a maior feira de negócios da agropecuária, encerrada na semana passada. O protocolo de operações aos agentes financeiros será aberto no dia 16 deste mês. Para o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o objetivo é afastar qualquer possibilidade de esgotamento de recursos na linha. O Ministério da Agricultura comemora 18 novos mercados abertos neste ano para produtos do agro brasileiro. Os registros de aberturas para produtos do setor agropecuário de janeiro até a primeira semana de maio deste ano reforçam o reconhecimento internacional pela qualidade e elevados controles sanitários e fitossanitários estabelecidos pelos exportadores brasileiros. Dentre os 4 continentes que abriram mercados para os produtos brasileiros, sendo um dos mais recentes na Argentina, as Américas somam 10 novas oportunidades de comércio para o agronegócio. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, as vendas de carnes suína e bovina vão aumentar em 200 milhões de dólares as receitas com as exportações. Outro ponto de destaque é o faturamento recorde no primeiro trimestre, que alcançou quase 36 bilhões de reais. Olha, o governo publicou na última semana, no Diário Oficial da União, o decreto do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que reestrutura o Conselho Nacional de Fertilizantes. O Conselho deverá debater e implementar o Plano Nacional de Fertilizantes. Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o analista de mercados, Donalvan Maia, CEO da Fox Digital. Ô, Ivan, muito obrigado você pela gentileza de nos atender, viu, Donalvan? Aqui no Jornal Terra Viva, mas diz para a gente, por gentileza, o que a retomada do Plano Nacional de Fertilizantes traz de perspectiva para a gente a partir de agora, para o nosso setor. Boa noite. Boa noite, Márcio. É uma honra para mim estar com vocês aqui, estar aqui no canal Terra Viva. Indo aí direto ao ponto, nós percebemos que com essa pandemia aí ficou muito claro o desafio que nós temos no nosso suprimento. O nosso setor agropecuário tão pujante que responde e por boa parte da economia, por boa parte dos empregos gerados. E a gente está vivendo agora um momento desafiador para o produtor rural, né? Que é o preço das commodities que caíram bastante nos últimos 2 meses e meio. Mas a sustentabilidade econômica financeira do produtor rural, que é um empreendedor rural, ele depende tanto dos custos quanto do preço de venda. E esse plano, ele vem para reforçar um pedido que o setor tem há muito tempo, a necessidade que se tem, porque nós somos principalmente importadores de fertilizantes. Nós somos dependentes de cerca de 85% dos fertilizantes que nós utilizamos hoje, isso dá cerca de 40 milhões de toneladas. Ou seja, esses insumos são dolarizados e muitas vezes nós não temos muito controle. Quando a gente tem um choque na oferta, como aconteceu na pandemia, ou se houver uma guerra ou algum problema geopolítico, nós ficamos muito descobertos aqui e o produtor rural muito vulnerável. Então, a reestruturação, claro que ainda é uma promessa, já tinha um tempo que esse plano estava um pouco parado, a retomada do governo agora tem bons presságios de dizer, olha, estamos preocupados com o setor, claro que é um plano de longo prazo aí de 2022 a 2050 para a gente reduzir essa dependência internacional dos fertilizantes, mas qual que é a notícia que fica? Olha, a possibilidade da gente trabalhar o mercado interno e ter mais disponibilidade internamente de fertilizantes, aqui, diminuindo essa dependência internacional. Então, é uma questão econômica mesmo, mas o governo tem que tratar isso com bastante liberdade e deixar as empresas trabalharem. Donalvan, explica para a gente que maneira, então, o plano vai incentivar aí a produção nacional de fertilizantes. Como é que isso vai acontecer? Olha só, Márcio, nós temos vários pontos aí, nós temos muitas jazidas hoje em solo brasileiro, em terra brasileira, que tem, por exemplo, alta porcentagem aí, de fertilizantes como
vamos colocar o potássio, que a gente importa bastante potássio, o fósforo em menor quantidade que a gente tem disponibilidade, mas o potássio é algo muito importante que a gente precisa aumentar a nossa oferta. Então, a desburocratização para que acesse essas minas de potássio, digamos assim, e também dar vazão, melhorar a infraestrutura, mas o principal ponto é possibilitar que os empreendedores, os empresários possam fazer investimentos nesse setor, que tenha, não vou nem dizer subsídio, mas que tenham condição de extrair, lá atrás foi muito chamado de pó de rocha, algumas rochas que tinham uma porcentagem menor do que os adubos químicos que nós conhecemos hoje, mas já se sabe que com biofertilizantes, com bioinsumos, tem como haver uma maior disponibilização tanto de fósforo quanto de potássio e a gente também aumentar os nossos fertilizantes nitrogenados. Então a expectativa agora, como que o governo pode trabalhar? Ele trabalhar uma liberdade econômica, desburocratizando o setor e deixando que os próprios empresários e a iniciativa privada consiga aumentar a oferta de fertilizantes aí para os produtores rurais brasileiros. E isso também a gente fala de economia circular, porque a gente vai ter uma pegada de carbono até menor nisso, porque a gente vai andar menos com fertilizante, ou seja, menos emissão de CO2, menos utilização de água, então é bastante positivo. Claro que é um plano longo, mas o Brasil precisa de planejamento, estratégia de longo prazo para o nosso país crescer, né? O que é muito importante para a gente. Dona Alvan Maia, CEO da Fox Digital, analista de mercados, nos auxiliando aqui com esse debate. Muito obrigado, Dona Alvan. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Gente, dá uma olhada nisso. O Brasil está realizando, neste momento, o maior embarque aéreo de touros Guzerá da história. Ao todo, 312 animais começaram a ser enviados para o Senegal com a intenção de melhorar o rebanho do país africano. O cargueiro não tem assentos. No lugar das poltronas, são 33 baias com 4 a 5 animais cada, totalizando 155 cabeças de gado cuidadosamente embarcadas com destino ao Senegal. Vamos ao vivo para Campinas, onde acontece esse embarque? Não. Olha quem está comigo aqui. O Filipe Costa é um dos administradores da Agrobetel. A Agrobetel é a fazenda, a empresa responsável, né, Filipe, por organizar, por preparar, por fazer a quarentena desses animais para embarcar. Filipe, boa noite. Aonde você está? Ah, olha o gado aí, rapaz. O Filipe vai trazer detalhes para a gente. Já embarcou tudo ou está embarcando? Filipe, boa noite. E aí, Márcio, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Maravilha, alegria ter você aqui. A gente está aqui em Viracopos, né? Estamos aqui no aeroporto, bem ao lado do terminal de passageiros, que é aqui onde os passageiros no dia a dia vão pegar os voos, né? Os portões de embarque bem ali. E aqui a gente tem um curral, né, que a gente está fazendo essa operação já hoje, a segunda operação, teve uma etapa que foi no domingo, a outra está indo agora, e ali atrás é a pista, né, os aviões, os cargueiros, os aviões pousando e decolando aqui em tempo real, e hoje vai a segunda metade. Metade foi no domingo, e a outra metade vai entre hoje e amanhã. O voo decola amanhã às 9h, então a gente já está fazendo toda a operação. As caixas que os animais vão já estão todas preparadas ali. E os animais já estão no curral. Acabamos de descarregar todos que vieram lá de Bitinga da fazenda. E a gente vai embarcar nessa madrugada nas caixas para amanhã cedo eles poderem sair. Ô Filipe, olha só, que trabalho é esse que a Agrobetel faz? A Agrobetel é uma empresa já conceituada há bastante tempo que trabalha em levar animais brasileiros, né, que são melhorados, inclusive geneticamente aqui no Brasil, para outros lugares do Brasil. Que trabalho é esse que vocês fazem e por que esses animais passaram esse tempo na fazenda antes do embarque? Ô Márcio, é o seguinte, bom, a Agrobetel é uma empresa, né, da nossa família, né, do meu pai, que a gente está localizado em Bitinga lá, você conhece bem, já foi tema de reportagem de vocês, e a gente há alguns anos já faz as exportações de animais vivos, né. Esse gado Guzerá, no caso, nós, a Betel, não é a vendedora, tá, tem uma empresa aí que tem o contato no Senegal, que fez a compra desses animais. Nós da Betel, pelo know-how, né, pela experiência vasta que a gente está prestando o serviço de receber lá em casa, lá na fazenda, fazer toda a parte burocrática, né, da quarentena para fazer a exportação, que aí aqui tem veterinário do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, tem uma série de exames, fiscalização, os exames que o país que vai receber esse animal exige, né? Então, pelo know-how que nós temos, né, nesse caso, nesse embarque específico, nós não somos os vendedores, mas nós fizemos toda a parte de receber lá em casa, ficaram lá mais de um mês,
fizemos todos os exames, todos os cuidados, né? Parte de trato, até colocar dentro das caixas para ser embarcado no avião e ir embora. Então, nesse aqui, a gente fez só essa parte operacional toda, né? Desde receber em casa até pôr no avião. Mas a gente faz exportação também, né? Há muitos anos aí para vários lugares já de animal vivo. Muito bem, Felipe. Olha só, muito obrigado você. O Felipe está colocando o celular ali no ouvido, senão ele não consegue ouvir, porque ele está no aeroporto de Viracopos, em Campinas, cheio de barulho ali. Felipe, eu preciso encerrar aqui, mas obrigado você pela gentileza de nos atender, trazendo essa informação ao vivo, direto de Viracopos. Parabéns a você, ao Fábio, seu pai, a todo o trabalho que vocês fazem, trazendo mais orgulho ainda para o agronegócio brasileiro, nessa operação muito importante que entra para a história do agro brasileiro. Felipe, obrigado, boa noite, bom trabalho aí. Obrigado, Márcio, um abraço, viu? Alegria. Valeu aí. Um abração pro Fábio e lá pro seu pai. Valeu, obrigado. Gente, olha só, o Brasil fazendo história mais uma vez, né? A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver também que o Ministério da Agricultura inicia atividades de campo para definir estratégias para o programa Nordeste Mais Sustentável. A gente conta tudinho depois do intervalo. Até já. Olha, voltamos para dizer que a cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, recebeu o título de capital nacional da criação de cavalos da raça puro sangue inglês. A lei já foi publicada no Diário Oficial da União. A cidade do Sul Gaúcho tem metade da criação brasileira de cavalos da raça puro sangue inglês e diversos aras que são referências internacionais devido aos diferenciais presentes no solo, no clima, pastagem e na mão de obra, nos profissionais qualificados. A proposta foi de autoria do deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul. Olha, vamos falar aqui agora do Ministério da Agricultura e Pecuária, que começou as atividades de campo para definir estratégias para o programa Nordeste Mais Sustentável. As ações vão permitir a coleta de dados para a composição dos planos diagnósticos dos setores produtivos. De acordo com o mapa, serão 2 meses de visitas às propriedades e cooperativas ligadas à apicultura, bovinocultura de leite e de corte, carcinicultura, fruticultura, mandiocultura, ovino-caprinocultura, piscicultura e olericultura. Superintendentes federais de agricultura do mapa e representantes de instituições parceiras percorrerão os territórios de Batalha, em Alagoas, Sertão do Araripe, Pernambuco, Alto Médio Canindé, no Piauí, Vale do Jaguaribe e Quixeramobim, no Ceará, Irecê e Feira de Santana, na Bahia. Esta é a segunda etapa do Nordeste Mais Sustentável, que vai focar na sustentabilidade por meio de 3 perspectivas: social, ambiental e econômica. Na primeira fase do programa, mais de 30 mil produtores rurais foram atendidos nos 11 estados de atuação. Aproveitando, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nessa quarta-feira. Quem conta para a gente os detalhes é a Luísa Cardoso. A Conab apontou que a maior parte das lavouras de grãos do país estão em boas condições, as áreas em verde do mapa. Já em relação às áreas em amarelo, como o norte de Minas Gerais, oeste da Bahia, norte baiano também, e poucas áreas de Goiás, estão em alerta de restrição hídrica, ou seja, a falta de umidade está prejudicando o desenvolvimento de algumas lavouras de milho segunda safra. E na próxima semana, a condição ainda vai permanecer a mesma, porque essa umidade que chega na Bahia e também em Minas Gerais não deve repor a água disponível no solo, apenas refrescar os pastos e as lavouras. Então, em todo o centro-sul do país, a condição vai ser de tempo firme, com o sol aparecendo no céu e chuva de maneira muito irregular. A de maior volume fica apenas no litoral de São Paulo, com 40 milímetros. Mas os maiores acumulados mesmo nesta semana devem ficar principalmente no norte do país, passando dos 80 milímetros em áreas do Amazonas, Roraima, Pará e também no Amapá. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo país, mas mesmo assim, os maiores acumulados ficam no norte, ainda passando dos 80 milímetros. O Nordeste também deve receber mais umidade, mas também 20 milímetros apenas que não são capazes de repor a umidade.
centro-sul do país mantém essa condição de tempo firme que favorece todos os trabalhos em campo. Então, entre o Espírito Santo e Minas Gerais, favorece o avanço na colheita do café, avanço na colheita do feijão segunda safra em Minas Gerais e também no Paraná. No centro-oeste, principalmente em Mato Grosso do Sul, o avanço na colheita do algodão, que a produtividade deve chegar a 305 arrobas por hectare nesta safra. Avanço também na colheita do arroz do Rio Grande do Sul, que está quase finalizada, e no plantio dos cultivos de inverno no estado paranaense. Então vamos aproveitar essa condição de tempo firme para colocar os trabalhos em campo em dia. É isso aí, Luísa. Obrigado. Gente, tem cheiro de chocolate, mas é planta. Numa exposição em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o visitante encontra mais de 30 gêneros de orquídeas. E olha só, é uma mais linda que a outra. Diferentes cores e tamanhos de orquídeas. Planta que simboliza afeto, carinho e muito mais. Que traz alegria, a coisa mais linda que tem. Só minha paixão. Converso com elas toda manhã, molho elas, adubo. E elas ganharam ainda mais destaque nesta mostra em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A exposição, que chega na 16ª edição, reúne mais de 30 gêneros de orquídeas. Tem até com cheiro de chocolate. Mas calma, não é comestível não. Um vaso sai por R$ 25. Temos as orquídeas Vandas, que é uma planta super interessante, ela é importada da Tailândia. Temos gramatófilo especioso, que é denominado, por exemplo, como a maior orquídea do mundo. Temos as Catileias valquirianas, que é uma planta típica da nossa região. Tem as espécies, tem suas particularidades. Cada espécie de orquídea tem um cultivo em especial. A exposição acontece até domingo, Dia das Mães. A data é considerada a mais importante do setor e representa cerca de 16% das vendas anuais. E os expositores estão otimistas, esperam alavancar as vendas em 7% este ano. Esse presente que envolve carinho, amor, afeto, as mães gostam, não tem jeito. Pensa numa pessoa apaixonada por flor. Ó, deve ter várias, né? Mas eu sou uma delas. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. É sempre muito bom tê-los aqui para trazermos as principais notícias do agronegócio. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue à noite, na madrugada. E fica o meu convite, olha, continua com a gente aqui